Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Hoje estamos aí com essa voz de locutor de rádio aí. Estamos dodói da garganta. Fazer o quê, né? A gente fica, né, cara? Então, vamos partir aí para a nossa aula de hoje, para o nosso PowerPoint. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí, o sonho dos Vilas Boas. Meu, quem é Vilas Boas, cara? Né? E qual é o sonho que eles tinham? Vocês já ouviram falar nos irmãos Vilas Boas? Não? Bah, cara. Então vamos descobrir aí. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Ah, vamos abrir aqui o nosso PowerPoint famoso. Mas vamos abri-lo no início, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí, vamos aumentar aqui. Então tá aí, gente. Isso aí eram os irmãos Vilas Boas. Por que que eram? Eram porque já partiram, não estão mais conosco, né? Então, aqui nós temos ao lado aqui, marcado aqui, delineado aqui no mapa do Brasil, o rio Xingu. Ah, deu uma clareada nas ideias aí? Vilas Boas, Xingu, ainda não? Então vamos adiante então. Qual era o sonho aí dos Vilas Boas? Era criar um parque nacional, uma reserva nacional indígena. Ah, e essa reserva nacional concretizou-se, né, há um tempo atrás aí, há um bom tempo atrás, no nosso século XX, e recebeu o nome de Parque Nacional do Xingu. Mas vamos ver aí quem é o Xingu antes aí, né? Estamos aí marcando aqui, seguindo o nosso mouse aqui, esse é o nosso rio Xingu. O rio Xingu nasce no estado do Mato Grosso, ao norte da região do Planalto Central, aqui nessa região aqui, sua nascente, né, na Serra do Roncador, tipo eu assim, estou roncando hoje, né, aos 600 metros de altitude, né. O rio cruza a fronteira com o estado do Pará e possui sua fossa, ou seja, desemboca lá no rio Amazonas, né. A bacia hidrográfica do rio Xingu compreende uma superfície aí de 531.250 quilômetros quadrados. Então é rio a dar com pau. Começa aqui em cima e termina lá no Amazonas, ok? Vamos adiante aí. Então aqui nós temos algumas imagens horríveis do rio Xingu. Vocês podem ver que tem até uns pobres aqui que moram lá, né? Uns pobres com piscina. Imagina a casa desse tio aqui, né? Algumas imagens, olha só. Ah, show de bola, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, vou colocar umas fotos em sequência aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do parque comparado com o tamanho do Brasil, né. Então aqui temos o Parque do Xingu, né, estado no Mato Grosso, né, onde ele fica ali. Aqui nós já temos um pouquinho mais distante, com -1, aí já aparece o Mato Grosso, o Tocantins, o rio ali ao meio, aqui tem um ponto de referência sempre o rio Xingu aqui. Aqui nós temos um pouquinho mais, nós já conseguimos ver aqui o Acre, aqui, o estado do Amazonas, o estado do Pará, Mato Grosso e o nosso rio Xingu ali, né, Parque Nacional do Xingu. E agora nós temos uma imagem bem maior, né, aonde nós conseguimos enxergar o Brasil, a América Latina, e ali ao centro o nosso rio Xingu e o Parque Nacional do Rio Xingu. Pessoal, esse é o espaço reservado para os povos nativos do Brasil. Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho do espaço reservado para os povos nativos. Quem são os povos nativos? Os índios, os indígenas, né? Que receberam esse nome pelos europeus, nem sabemos qual era o nome deles, né? Mas
os povos nativos. Ó, deu uma melhoradinha na voz, mas muito pouca. Então aí, a localização do PIX, famoso PIX, né? Parque Indígena do Xingu, comparando com o Brasil, olha só que coisa horrível. Olha o tamanho do parque comparando com o Brasil, né? Então aqui nós temos várias aldeias, cada triângulozinho desses aqui, olha a nossa legenda lá em cima, cada triângulozinho desses é uma aldeia, ok? Quando a gente olha esse mapa aqui, gente, parece que nós estamos falando de um outro mundo, parece que nós estamos falando de um outro país, né? Eis o porquê falarmos sobre isso dentro da geografia. Vem aí o Enem, quem sabe, né, não cabe um tema sobre os povos indígenas dentro da nossa famosa redação, né? Então, olha só, a quantidade de povos que nós nem temos noção que existiam até então. Olha só. Nós vamos descobrir aí o que que é uma PIV, está escrito lá em cima, lá, ó, os quadradinhos em vermelho, PI, posto indígena, né? E PIV, posto indígena de vigilância, né? Que são os quadradinhos aí, esses quadradinhos vermelhos que nós estamos vendo aí na tela, certo? Tá ali o nosso rio Xingu, que começa aqui e vai adiante aí, por isso que chama-se Parque Nacional do Rio Xingu. Ali a linha azul ali são os rios principais, né? E as várias, nós vamos ver mais adiante os vários povos que existem lá. Mas vamos ver um pouquinho da história antes, né? Aqui nós temos dois dos irmãos Vilas Boas. E vamos ver o que que esses caras têm aí a ver com isso, né? Então, o lançamento do plano de ocupação do território brasileiro, ou seja, a marcha para o oeste, da mesma forma e bem nos moldes que os Estados Unidos tiveram, né? No primeiro ano, no primeiro dia do ano de 1938, estava em completa sintonia com os mais recentes e graves acontecimentos que haviam abalado o Brasil. O que que eram esses acontecimentos aí? A criação do Estado Novo por Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio Vargas decretou que ele permaneceria na presidência até 29 de junho de 1945. Vargas passou a governar através de decretos de lei e mobilizou o país em uma campanha de integração nacional, a Marcha para o Oeste. Aqui embaixo, eu vou ler as palavras do presidente neste dia, que são palavras históricas e foram essas palavras que deram início a essa marcha para o Oeste, né? Então, dizia assim o presidente Vargas: a civilização brasileira, à mercê dos fatores geográficos, estendeu-se no sentido de longitude, ou seja, verticalmente, né, ocupando o vasto litoral onde se localizam os centros principais de atividade, riqueza e vida. Mais do que uma simples imagem, é uma realidade urgente e necessária galgar, ou seja, tomar conta, né, descobrir a montanha, transpor os planaltos e expandir-nos no sentido das latitudes, ou seja, na vertical. No nosso caso, na vertical, desculpa, na horizontal para o oeste, já que nós estávamos no leste, né? Vamos situar aí no Brasil aí, norte, sul, leste, né, para a nossa direita, oeste,
para o centro do país, para o interior do país. Retomando a trilha dos pioneiros que plantaram no coração do continente, em vigorosa e épica arrancada, os marcos das fronteiras territoriais, precisamos de novo suprir obstáculos, encurtar distâncias, abrir caminhos e estender fronteiras econômicas, consolidando definitivamente os alicerces da nação. Mas, esse era o papo do Vargas, né? O verdadeiro sentido da brasilidade é a marcha para o oeste. No século XVIII, de lá jorrou o caudal de ouro que transformou a Europa e fez da América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos de ir buscar nos vales férteis e vastos, o produto das culturas variadas e fartas, das entranhas da terra, o metal com que forjar os instrumentos de nossa defesa e do nosso projeto industrial. Ok? Então, esse aí era a fala do presidente Vargas em 1937. E, baseado nisso, iniciou-se a tal corrida para o oeste, da mesma forma que os Estados Unidos tiveram, né. Porém, né, então, o Orlando, o Cláudio e o Leonardo Vilas Boas, tá aí os 3 irmãos, né, tomaram parte desde as primeiras atividades da vanguarda da expedição Roncador, Xingu. Por que Roncador? Porque temos uma serra ali naquela região chamada de Serra do Roncador, né, e temos o rio Xingu. Então, Expedição Roncador Xingu, criada pelo governo federal em 43, com o objetivo de conhecer e desbravar as áreas mostradas em branco nas cartas geográficas brasileiras, ou seja, tinha regiões ali que ninguém conhecia. O índio apareceria mais tarde diante da expedição como um obstáculo. Posteriormente foram designados chefes da expedição. Porém, aí a gente vai saber que os irmãos Vilas Boas não consideravam o índio um obstáculo, e sim um amigo, e sim alguém a ser protegido, né. Leonardo, Cláudio Leonardo, Cláudio e Orlando foram os principais idealizadores e participaram do grupo integrado pelo Marechal Rondon, hum, Heloísa Alberto Torres, então diretora do Museu Nacional, Café Filho, vice-presidente da época daí, da República, Brigadeiro Raimundo Vasconcelos de Aboim e José Maria da Gama Malcher, diretor do Serviço de Proteção aos Índios, da época, né, que pleiteou ao presidente da República a criação do Parque Nacional do Xingu. A criação deste parque visava a preservar a fauna e a flora ainda intocadas daquela região ali. Imagina, gente, nunca ninguém, o homem branco não tinha pisado naquela região ali, né? Nenhum, somente os nativos estavam ali, né? Assim como resguardar as culturas indígenas da área. Como decorrência dos esforços enviados pelos irmãos Vilas Boas e pelo auxílio das personalidades citadas, foi criado, em 1961, o famoso aí Parque Nacional do Xingu, a mais importante reserva indígena das Américas. Mas, está aqui no Brasil, ok? Então temos aí, aqui, a imagem real dos irmãos Vilas Boas, né? Os 3 irmãos, algumas informações aqui a respeito do nascimento e morte dele, né, deles, né. Conviveram por cerca de 20 anos com os povos indígenas da região do Xingu, garantindo, além da proteção estatal, os cuidados médicos necessários para evitar as doenças decorrentes do contato com o homem branco, preconizando, porém, o mínimo de interferência na cultura local. Então, os caras, assim, foram os protetores dos povos indígenas, né. Aqui nessa imagem aqui nós temos uma entrevista
com o Orlando Vilas Boas em 2001, uma das suas últimas entrevistas, já que, como vocês podem ver aqui embaixo, o Orlando morreu em 2002, né? E aqui nós temos três atores que vocês conhecem, né? De atuando num filme chamado Xingu. Vou deixar o filme lá, cada um deles representando um dos irmãos, né? Pode ver que tem até um cidadão com óculos aqui, né? Cidadão com óculos ali, né? Então, aliás, o filme é muito legal, eu aconselho que assistam, está lá no, vou deixar o link lá no final. Então, vamos dar uma conhecida aí no parque, né? Parque Indígena do Xingu, também chamado de PIX, né? Localiza-se na região nordeste do estado do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira. Em seus 2.642.003 hectares, eu vou repetir a área ali. Vocês viram que é uma coisinha de nada dentro do mapa do Brasil, né? Mas tem 2.642.003 hectares. A paisagem local exibe uma grande biodiversidade em uma região de transição ecológica, das savanas e florestas semideciduais mais secas do sul para a floresta ombrófila amazônica, ao norte, né? Apresentando cerrados, campos, florestas de várzea, floresta de terra firme e florestas em terras pretas arqueológicas, né? Ou seja, é uma riqueza fantástica, né? O clima alterna uma estação chuvosa de novembro a abril, quando os rios enchem e o peixe escasseia, e um período de seca nos meses restantes, época da tartaruga tracajá, né? Então, vamos dar uma olhada aí, só clicar aí no Google e conhecer a tartaruga, né? E das grandes cerimônias interaldeias, né? O Quarupi é uma delas. Então, ao sul do parque estão os formadores do rio Xingu, que compõem uma bacia drenada pelos rios Von den Stein. Isso aí, Von den Stein, você pode ver que é um nome gringo, né? Então, é em homenagem a um dos primeiros exploradores daquela região. O rio Jatobá, Ronuro, Batovi, Curicevo, Culuene. Observe que nós estamos, à medida que nós vamos estudando a área do Xingu, nós vamos falando de nomes assim que parece que são de outro país, realmente, né? É um país dentro do nosso país. Sendo este o principal formador do rio Xingu, né? Ao se encontrar com o Batovi Ronuro, a demarcação administrativa do parque foi homologada em 1961, ou seja, foi criado mesmo o parque em 1961, com uma área incidente em parte dos municípios mato-grossenses de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã e Marcelândia. Observem que os nomes também fazem referência aos povos indígenas daquela região. Então, temos aí algumas imagens do pessoal se preparando para os seus rituais. Olha aí, os esposos dançando com as suas esposas, né? Olha só, né? Você pode ver que tudo acontece no meio naquela plataforma, né? Nós vamos descobrir mais tarde o que é aquilo ali. Aqui nós temos uma imagem mais atual. Vidas indígenas importam, né? Os índios utilizando, ó, o galo cantando, tem até um galo cantando no Rio Xingu, lá no parque. Nós temos aí pessoal utilizando máscaras agora em 2020, no Covid-19, né? Pleno Covid, pessoal lá se protegendo também. A gurizada aí treinando para a caça,
Obviamente, um índio tem que saber usar um arco e flecha, né. Então aí, gente, a aldeia e a sociedade, e o galo continua cantando no Parque do Xingu. Vamos adiante. No Alto Xingu, o que que seria o Alto Xingu? Seria a parte mais alta do Xingu, que é a primeira parte ali aonde próximo à nascente do rio, né. As aldeias são formadas por casas comunais, já vamos ver o que é isso, dispostas em perímetro ovalado, em torno de uma praça de chão batido, aquela que vocês viram ali. No centro desta praça fica a chamada Casa dos Homens. Meu Deus, Casa dos Homens. Além de ser um ponto de reunião masculino, a construção oculta flautas sagradas, interditas ao olhar feminino, as mulheres não podem chegar perto dessas flautas, né, e que são, por isso, tocadas no interior da casa ou à noite no pátio, quando as mulheres estão recolhidas. O centro da praça é também o lugar onde se enterram os mortos, exatamente. Ao centro daquela praça ali, enterram-se os mortos e o pessoal caminha e dança, faz os seus rituais em cima dos mortos e onde estão enterrados, né, e o nosso galo continua cantando aí no Parque do Xingu, onde se realizam os rituais, onde os pagamentos cerimoniais são feitos, onde o chefe recebe mensageiros de outros grupos e profere seus discursos ao grupo local. É ainda lá que os homens realizam as lutas uca-uca, descritas no item O Longo Ritual do Guarupi. Gente, procura isso aqui no O Ritual do Guarupi, no Google, né, eu esqueci de deixar um link aqui para vocês. Vocês vão ver que é algo fantástico, né. Entre membros de aldeias diferentes, tipo uma competição, assim, né, entre os várias aldeias, né, durante todos os encontros formais, ou seja, todos os encontros da porque o ritual do Garupi ainda acontece, assim, ao longo de vários meses, né. Então aí nós temos a aldeia principal, com as casas comunais, né, e ao centro ali a casa dos homens, aquela que eu falei, intocável pelas mulheres, as mulheres não podem chegar ali, né. Mas não é que o Parque do Xingu tenha uma aldeia só, tem várias aldeias, aqui tem outra, ó. Mas você observa que a aldeia é sempre da mesma forma. Um pátio redondo, com a casa dos homens ao meio e a casa das mulheres, né. Das mulheres e das crianças, casas comunais, né. A casa dos homens, não é que os homens morem naquela casa ali, gente. Ali é um local sagrado de reunião masculina, né. Os homens também moram nas casas junto com as mulheres e as crianças, né. Então aqui vocês podem ver uma região, uma foto panorâmica, né. Então aqui, as casas são cobertas de sapé. O grupo doméstico de cada habitação geralmente é composto por um núcleo de irmãos homens e suas respectivas famílias, que eu estava falando agora há pouco, ao qual se somam primos, paralelos e eventuais ascendentes, ou seja, todo mundo reunido dentro da casa lá. O líder deste grupo doméstico é chamado dono da casa, responsável pela coordenação das atividades produtivas e outras tarefas cotidianas que contam com a participação dos residentes, né. Idealmente, as regras de residência prescrevem que os primeiros anos de casamento, o marido deve residir na casa dos sogros. Casou, vai morar na casa do sogro. É assim, pagando em serviços pela cessão da filha, né, ou seja, pela concessão da filha também, né. Cumprindo esse período aí, em geral, o casal vai morar na casa de origem do marido, ou seja, são regras aí da cultura indígena, né. E as línguas? Bom, agora sim, agora a gente vai começar a falar grego, né, as línguas, né. Apesar do intenso intercâmbio entre diferentes povos do parque, cada qual mantém a sua língua de origem. Nele estão representadas as seguintes famílias linguísticas. Gente, aqui a gente tem a plena noção de que é um outro país
vivendo dentro do Brasil ou um Brasil vivendo dentro de um outro país, né. Coisas assim que a gente nunca ouviu falar, se você nunca leu a respeito da cultura indígena. Então nós temos aí uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 línguas originais indígenas, né, nativas do nosso Brasil, e mais a língua portuguesa, que é falada por todos como língua de interação, mais ou menos assim como o nosso inglês, como nós aqui falamos inglês, para ir para qualquer lugar do mundo e interagir com eles, né. Inclusive, existem índios lá estudados, que conseguiram estudar e tudo, que também falam inglês. Também nós temos as línguas da família Tupi-Guarani, Camaiurá e Caiabi, família Juruna, Yujá, família Auete, né, do tronco Tupi e com uma única língua, né, Auete, família Aruaque, aí temos 3 línguas, família Caribe ou Caribi, né, você decide, né. Aí nós temos uma, 2, 3, 4, 5, 6 línguas, né. Na verdade, aqui eu citei para vocês as famílias, né, mas dentro dessas famílias nós temos várias línguas, então nós podemos contar, na verdade, que nós temos uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 línguas, né, dentro de essa aqui não foi classificada, essa última aqui, o tronco dessa língua, né, então ela é uma língua classificada em qualquer família, né, a Trumai. Inclusive vários outras tribos falam a língua Trumai. A família Caribe, ou Caribe, temos a Kalapalo, que é uma das mais conhecidas aí para quem estuda indianismo, o Aujá também ali no meio ali, né, Meinaco aqui, Meinaco, algumas coisas lembram até o japonês, né, gente. Então é muito interessante, se você começar a estudar o indianismo, você vai ver que realmente o nosso Brasil não é nada daquilo que nos ensinam, né. Seguindo então, a categoria híbrida de parque nacional, esse nome aí, parque nacional, por que híbrida? Porque a princípio é uma reserva indígena. E aí os caras colocam o nome de parque nacional, então isso quer dizer que qualquer visitante qualquer morador do país pode visitar o parque, já que ele é nacional. Então por isso chamamos aí de categoria híbrida. Então isso aí deveu-se ao duplo propósito da proteção ambiental e das populações indígenas que orientou sua criação, estando a área subordinada tanto ao órgão indigenista oficial quanto ao órgão ambiental, o IBAMA, ok? Foi apenas com a criação da FUNAI, em 67, substituindo o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que o Parque Nacional passou a ser designado Parque Indígena. Então agora ele não é mais um parque nacional, ele é um parque indígena, por isso eu citei PIX, né, Parque Indígena do Xingu. Voltando-se então primordialmente ou prioritariamente, né, para a proteção da sociodiversidade nativa. Então deixou de ser parque nacional. Tendo em vista os povos que lá habitam, pode-se dividir o Parque Indígena do Xingu em 3 partes. Uma ao norte, conhecida como Baixo Xingu, porque a região, né, a gente tem aquela ideia de que acima é alto, não, porque a região ao norte é uma região mais baixa, com poucas serras, né, uma região central, chamado Médio Xingu, e outra ao sul, o Alto Xingu. Alto Xingu, porque é uma região de muitas serras, inclusive é onde tem a nascente do rio Xingu. Na parte sul ficam os moradores do rio Xingu,
A região central vai do Morená, convergência dos rios Ronuro, Batovi e Culuene, identificada pelos povos do Alto Xingu como local de criação do mundo. Mas eles também têm as suas crenças aí a respeito da criação do mundo. Todos os povos nativos de todos os lugares têm as suas crenças, né? E os nossos nativos aqui não poderiam ser diferentes. E início do rio Xingu. Para os nativos aqui do Brasil, né, o mundo foi criado naquela região ali do rio Xingu. Da mesma forma que os egípcios achavam isso e consideravam o Nilo um rio sagrado. A Ilha Grande, que é uma ilha que existe ali, seguindo o curso do rio Xingu, encontra-se parte norte do parque. O mapa ao lado indica a localização de todas as aldeias e postos, que foi aquele mapa que eu mostrei para vocês acima, ok? No sul ficam os povos muito semelhantes culturalmente, compreendendo a área cultural do Alto Xingu, cujas etnias são atendidas pelo posto indígena Leonardo Vilas Boas, era um dos irmãos, então criaram um posto indígena e homenagearam um dos irmãos, né? No Médio Xingu ficam os Trumai, os Ikpeng e os Caiabi, atendidos pelo posto Pavuru. No norte são os Suiá, os Iujá e os Caiabi, atendidos pelo posto de Anurum. Okay? Cada posto apoia a logística de projetos e atividades desenvolvidas no parque, como educação e saúde, havendo em todos eles uma unidade básica de saúde. Ou seja, em todos os postos ali que eu mostrei para vocês naquele mapa anterior lá, existe uma unidade básica de saúde, onde trabalham agentes indígenas de saúde e funcionários da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, conveniadas com a FUNASA. Existem ainda 11 postos de vigilância nos limites do território, às margens dos principais rios formadores do rio Xingu, isso para que nada seja invadido, para que as terras da reserva sejam mantidas, ok? Na década de 80, tiveram início as primeiras invasões dos pescadores e caçadores no território do Pix, né? Sempre tem que ter, né? Pessoal, infelizmente, sempre desrespeita a propriedade alheia, né? Ao final dos anos 90, as queimadas em fazendas pecuárias localizadas a nordeste do parque ameaçavam atingi-lo e o avanço das madeireiras instaladas a oeste começou a chegar perto dos limites físicos definidos pela demarcação. Ademais, a ocupação em torno começava a poluir as nascentes dos rios que abastecem o parque e que ficaram fora da área demarcada. Neste processo, fortaleceu-se entre os moradores do parque a percepção de que está a caminho um incômodo abraço. Isso na a linguagem do índio, né, do nosso nativo. O parque vem sendo cercado pelo processo de ocupação de seu entorno e já se evidencia como uma ilha de florestas em meio ao pasto e à monocultura da região do Xingu. Ou seja, o pessoal está reclamando que a reserva está se tornando uma ilha de mata nativa, de animais nativos e de seres humanos nativos do país, né? Uma ilha em torno a um enorme pasto e plantação. E a gente olhando aqueles mapas que eu mostrei para vocês lá, nós chegamos à conclusão de que realmente é uma ilha, né? Dentre os problemas contemporâneos enfrentados pelos moradores do parque, os maiores talvez decorram deste processo de ocupação predatória em seu entorno. Considera-se em torno do Pix a região do estado do Mato Grosso que se estende ao redor dos principais formadores do rio Xingu, desde suas cabeceiras. Correndo paralelas aí ao rio Xingu, duas grandes rotas rodoviárias funcionam como eixos de ocupação.
o que traz um grande problema, né. A oeste do parque, a Cuiabá-Santarém, a BR-163, a leste, a BR-158. Nesse contexto regional adverso aí de mistura de natureza com progresso, os recursos naturais e a sociodiversidade do parque são ameaçados de múltiplas formas ao longo de cerca de 900 quilômetros deste perímetro aí. Então aqui nessa imagem aqui nós temos, podem ver, né, nós temos o parque ali, olha só, nós temos o nosso parque aqui, e aqui essa região aqui já foi totalmente devastada para fazer pasto para o gado, é uma região de fazenda, né. Então, eu com certeza daqui isso será invadido, né, infelizmente, se as autoridades não tomarem providências. A questão da fiscalização do território e presença certa na agenda dos assuntos políticos do parque, sendo discutida tanto em encontros de lideranças e assembleias da ATIX, meu Deus, o que é ATIX? Associação Terra Indígena Xingu, né, como na interlocução com a FUNAI e os órgãos ambientais federais, IBAMA, e estatal, Fundação Estatal do Meio Ambiente, FEMA, algumas coisas que nós não que se você não estuda indigenismo, isso é grego, né. Para tanto, foi montada uma infraestrutura dos citados 11 postos de vigilância para proteger as áreas que propiciam um acesso direto ao parque, como a interseção dos principais rios com os limites do parque e o ponto em que a BR-080 margeia esses limites. Então aqui, gente, eu deixei alguns no nosso PDF, aqui no vídeo não vai funcionar, é claro, né, mas no nosso PDF eu deixei 3 links para vocês. Um é dessa indiazinha aqui, né, que ela tornou-se famosa ao participar do filme Xingu, e aí ela virou youtuber, né, e ela virou ponte ao galo aí, o galo no Parque do Xingu tá todo vapor, né. E aí ela virou youtuber e começou a ser ponte entre a cultura indígena e a cultura, do homem branco, como eles dizem, né. Alguns líderes, caciques das tribos indígenas não gostam dessa ideia dela fazer essa comunicação aí, mas ela faz e não tá nem aí, né. Então eu deixei o link ali para vocês assistirem um vídeo dela, ela fala da importância dos irmãos Vilas que os irmãos Vilas Boas tiveram, entre outros vários vídeos dela, eu só coloquei esse, né. Vocês entrem lá no canal dela, vocês vão ver que tem um monte de vídeo. Assista, bem legal gente, né. Então, o galo continua cantando aqui no Parque do Xingu, gente. Então, temos aí uma pessoa que já tem um índio que já tem estudo, né, que usa internet para se comunicar com o mundo, então tecnologia a todo vapor lá no Xingu, né. Não só ela, como já temos outros lá, né. Aqui eu deixei um outro link que fala bem detalhadamente, é um texto, né, uma página, um site, aonde fala de mais curiosidades a respeito do Xingu, já que nesse vídeo não dá para deixar tudo, né, então coloquei aqui. Muito legal também, muitas informações que eu não coloquei, para o vídeo não ficar muito extenso, né. E aqui nós temos o filme, que foi aí um sucesso aí nacional aí, muitas pessoas foram assistir a história dos irmãos Vilas-Boas, né, 3 irmãos, 2 mundos, uma missão, Xingu, baseado em uma história real. Temos aí a história é muito legal, até pela interação que os atores tiveram, os atores, a equipe de filmagem tiveram com o pessoal, com os índios, os atores são índios mesmo, né, inclusive a nossa e eu esqueci o nome dela, deixa eu voltar aqui gente. Isane. A Isane participou do filme, né, e foi aí que deu o boom
um boom de tecnologia para ela, foi aí que ela se apaixonou por tudo isso, né. Então deixei o link do vídeo aqui, temos a parte um e a parte 2. Está em boa qualidade, só assistir, né, e ir para a galera, né. Então gente, deixa eu sair aqui e voltar, estamos aí novamente. Essa foi a aula de hoje sobre o parque, ex-Parque Nacional do Xingu, agora ele chama PIX, né, Parque Indígena do Xingu. Não é mais um parque nacional aonde todo mundo pode chegar lá, não, tu tens que ter autorização para chegar lá, para entrar lá dentro, né. Até porque entrar lá fora não dá, tá bom. Então para chegar lá, para entrar você tem que ter autorização, autorização dos indígenas, ok. Parque Indígena do Xingu. Por que estamos falando disso? Com certeza por causa do Enem, né. Com certeza por causa do Enem, para quem vai fazer Enem aí, né. Então, essa era a nossa aula de hoje, né, e para quem não vai fazer Enem, né, só lembrando, para quem não vai fazer Enem, porque tem muita gente aí que não vai fazer Enem, nível de conhecimento, né, porque nós falamos tanto aí de, vários países ali, a ali, aqui, lá, né, falamos do Brasil, mas quando nós vamos estudar os nossos povos nativos da nossa região, nós chegamos à conclusão de que nós não sabemos nada do Brasil, né, achamos que o Brasil é um país que fala somente português, e não. Mostrei ali para vocês a quantidade de línguas faladas no nosso Brasil e que nós não temos a mínima noção. Também não tínhamos a noção de que o nosso português é usado pelos povos nativos como se fosse da mesma forma que nós utilizamos o inglês para falar com outros povos do mundo. Fantástico isso, né, gente? Fora a cultura indígena que está lá sendo preservada. Esse era o grande sonho dos irmãos Vilas Boas, né, antes do Marechal Rondon, que abraçou essa causa aí, com eles tinham esse sonho de uma reserva indígena e formaram a maior reserva indígena das Américas. E mesmo assim, vocês podem ver que é um pedacinho de terra minúsculo dentro do tamanho do Brasil e dentro do tamanho da América Latina, né, chega a dar até vergonha, né. Mas enfim, ele existe graças a Deus, né, graças ao trabalho desses homens aí, vale a pena assistir o filme, gente, para vocês verem a dificuldade que foi terem uma noção, assim, né, porque filme é filme, né, para vocês terem uma noção da dificuldade que foi para esses homens entrarem mato adentro, literalmente, enfrentarem algumas tribos e que os próprios nativos de outras tribos tinham medo, algumas tribos que ainda eram canibais, por exemplo, né. Então, os caras, assim, foram uns desbravadores realmente do século XX. Se falarmos em desbravadores do século XX, porque a gente está falando aí em 1930, 1940 e poucos, até a fundação do parque em 61, né, isso é século XX. E nós ainda não conhecíamos o Brasil totalmente, né, ainda tínhamos várias partes do mapa do Brasil em branco. E esses caras entraram aí, selva dentro, desbravando tudo. Gente, heróis, né, os caras eram os caras, né, então, aventureiros, nossos aventureiros aqui do Brasil. Vale a pena conhecer a história deles, vale a pena conhecer mais sobre o parque. No nosso PDF, o nosso PDF está cheio de links. Deixei alguns links lá para vocês, qualquer dúvida é só clicar no link e ter mais um conhecimento a respeito. Feito? Grande abraço e essa, né, era a nossa aula de hoje. Até semana que vem. Fiquem com Deus.